Antes de entrar nessa história, já se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo. Deixa o like para essa história chegar mais longe e me conta nos comentários de onde você está ouvindo. Eu quero saber até onde essa história vai chegar. Agora, respira fundo, porque tudo começou com um sussurro. A chuva caía fina naquela noite, insistente, como se quisesse apagar rastros que não deveriam existir. O barão permanecia sentado à mesa do escritório sozinho, com apenas uma lamparina acesa iluminando o ambiente. A casa inteira dormia, ou fingia dormir. Havia aprendido nos últimos meses que o silêncio nem sempre significava paz. Às vezes, era apenas espera. Ele segurava uma carta entre os dedos. O papel estava amassado, como se tivesse sido apertado vezes demais. Não precisava reler, sabia cada palavra de cor. Não era uma ameaça direta, nunca eram. Pessoas perigosas raramente sujavam as mãos com palavras claras. Preferiam avisos sutis, prazos invisíveis, pressões silenciosas. E aquela carta era exatamente isso, um lembrete de que ele estava sozinho, viúvo, sem herdeiros, sem uma mulher ao lado para calar bocas, acalmar rumores, dar aparência de estabilidade. O barão fechou os olhos por um instante, apoiando os cotovelos na mesa. A ausência da esposa ainda era um espaço aberto dentro dele. Não uma dor constante, mas uma falta que surgia nos momentos errados. Como agora. A casa rangiu suavemente com o vento, e ele abriu os olhos no mesmo instante. Elisa, murmurou, quase sem perceber que dizia o nome em voz alta. Ela não deveria estar acordada àquela hora. Não deveria estar passando pelo corredor lateral. Não deveria, sobretudo, ser a única pessoa que ele conseguia imaginar naquele momento. Mas quando ouviu passos leves do outro lado da porta, soube que ela estava ali. Entre, disse ele antes mesmo que ela batesse. A porta se abriu devagar. Elisa entrou com cuidado, segurando uma vela acesa. Usava um chale simples sobre os ombros e tinha o cabelo preso de maneira apressada, como quem fora chamada sem aviso. Os olhos escuros carregavam preocupação genuína. "O senhor mandou me chamar", disse ela, baixinho. O barão assentiu, observando-a por um segundo a mais do que deveria. Elisa sempre tivera aquele efeito estranho sobre ele. Trazia calma e inquietação ao mesmo tempo. "Desculpe incomodá-la a esta hora", disse ele, "mas eu precisava falar com alguém que não estivesse aqui por interesse." Ela fechou a porta atrás de si. "Aconteceu alguma coisa?" Ele apontou para a cadeira à frente da mesa. "Sente-se." Elisa obedeceu, ainda confusa. O silêncio entre eles se alongou por alguns segundos. "Eu recebi uma carta", disse ele por fim. "Más notícias?" "As piores costumam vir embrulhadas como boas", respondeu ele. Ela franziu levemente o senho. "Quer que eu leia?" "Não", disse ele rapidamente. "Não, isso não." Ele respirou fundo. "Elisa, você sabe o que dizem sobre mim na cidade?" Ela hesitou. "As pessoas sempre dizem coisas sobre quem está no alto", respondeu com cuidado. "Dizem que sou um homem forte", continuou ele. "Que nada me abala, que a morte da minha esposa não deixou marcas." Elisa baixou o olhar. "Nem tudo o que se diz é verdade." "Não", concordou ele, "e é isso que me coloca em risco." Ela ergueu os olhos para ele, sentindo o peso da conversa mudar. "Estão observando cada passo meu", continuou ele, "esperando uma falha, um sinal de fraqueza." "E o senhor acha que eu posso ajudar com isso?" perguntou ela sem entender. Ele levantou-se lentamente e caminhou até a janela, olhando a chuva cair no jardim escuro. "Preciso parecer inteiro", disse ele. "Preciso que acreditem que minha vida seguiu em frente." Elisa sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. "O que o senhor quer dizer com isso?" Ele se virou para encará-la. "Quero dizer que um homem sozinho é um alvo fácil." Ela permaneceu em silêncio. "E um homem acompanhado", ele continuou, "é mais difícil de derrubar." Elisa respirou fundo. "Eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar." Ele caminhou de volta até a mesa,
parando a poucos passos dela. A voz, quando falou, era mais baixa do que antes. Preciso de uma esposa. Elisa arregalou os olhos. O quê? Não de verdade, apressou-se em dizer. Não como você está pensando. Ela levantou-se da cadeira num impulso. Meu senhor, isso é desespero, completou ele. Eu sei. Ela começou a andar pelo aposento, tentando assimilar o que ouvira. O senhor não pode simplesmente escolher alguém? Interrompeu ele. Eu sei. Por isso não estou escolhendo alguém qualquer. Ela parou. Então por que eu? O barão sustentou o olhar dela. Porque você nunca tentou ser mais do que é. Porque não deseja meu nome nem meu dinheiro. Porque quando todos me olham como barão, você ainda me vê como homem. O coração de Elisa bateu mais rápido. Isso não é justo, disse ela. O senhor está me colocando no meio de algo perigoso. Eu sei, respondeu ele com honestidade crua. E é por isso que ainda não pedi. Ela o encarou, confusa. Ainda não pediu? Ele deu mais um passo em sua direção. Não a tocou, não precisou. A proximidade era suficiente. Elisa, disse ele em voz baixa, se eu lhe pedir isso, será porque não tenho outra saída. Ela sentiu os olhos arderem. E se eu disser não? O barão fechou os olhos por um instante. Então estarei sozinho quando eles decidirem agir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elisa voltou a se sentar, sentindo as pernas fracas. O senhor está com medo, disse ela. Ele abriu os olhos. Sim, a palavra dita sem orgulho mudou tudo. E eu? Perguntou ela. O que acontece comigo nisso tudo? Ele se ajoelhou lentamente diante dela, num gesto que a pegou completamente de surpresa. Você continua sendo você, disse ele. E eu lhe prometo que nunca a colocarei em perigo sem que saiba exatamente por quê. Elisa levou a mão à boca. O senhor não pode me pedir isso. Ainda não pedi, repetiu ele. Ela respirou fundo. Então por que me chamou aqui? Ele ergueu o olhar até o dela. Porque precisava saber, disse ele. Se, quando eu pedir, você ao menos me ouvirá. O coração de Elisa parecia prestes a saltar do peito. A chuva lá fora se intensificou. O destino silencioso aguardava. Ela não respondeu. E foi naquele espaço entre o pedido e a resposta que tudo começou a mudar. Elisa demorou a sair do escritório naquela noite. Não porque o barão a tivesse impedido, mas porque seus próprios pés pareciam presos ao chão. Havia algo no ar, uma mudança invisível que tornava impossível fingir que aquela conversa fora apenas mais uma entre tantas. Quando finalmente deixou o aposento, o corredor pareceu mais longo do que de costume. As sombras projetadas pelas velas nas paredes criavam formas estranhas, como se a casa observasse seus passos. Elisa caminhou devagar, sentindo o coração bater forte demais para alguém que sempre aprendera a ser discreta. Ela sabia, o pedido ainda não fora feito, mas já existia, e isso era o que mais a perturbava. Naquela noite, Elisa não dormiu. Deitou-se, virou-se de um lado para o outro, tentou rezar, tentou não pensar, tudo em vão. Sempre que fechava os olhos, via o barão ajoelhado diante dela, não como um homem poderoso, mas como alguém pedindo permissão para continuar vivo. Ao amanhecer, levantou-se antes do sol. Precisava ocupar as mãos, o corpo, a mente. Precisava lembrar quem era. O barão também não dormira. Passara a madrugada sentado na poltrona, encarando o fogo baixo da lareira. Pensava em tudo que não deveria pensar, em tudo que perdera. E agora, naquela mulher simples que, sem perceber, tornara-se a única pessoa capaz de abalar seu controle. Quando a viu no jardim naquela manhã, sentiu algo apertar no peito. Elisa estava agachada perto das roseiras, os dedos sujos de terra, o cabelo preso de maneira desleixada. Não havia ali qualquer traço de ambição ou cálculo, apenas cuidado, paciência, vida. Ele observou a distância por alguns instantes antes de se aproximar. Não precisava estar acordada tão cedo, disse ele. Elisa se levantou num sobressalto. Meu senhor,
Eu não ouvi o senhor chegar. Desculpe, respondeu ele. Não quis assustá-la. Ela limpou as mãos no avental. Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou. Nada que precise ser resolvido agora. Ela assentiu, aliviada e frustrada ao mesmo tempo. Eu pensei no que conversamos, disse ela depois de um instante. O barão sentiu o coração acelerar. E perguntou, tentando manter a voz firme. Elisa desviou o olhar para as flores. Pensei que talvez o senhor estivesse certo, disse ela com cuidado, sobre parecer inteiro diante dos outros. Ele permaneceu em silêncio, atento. Mas também pensei, continuou ela, que algumas feridas ficam mais expostas quando tentamos escondê-las. O barão respirou fundo. Você acha que estou fugindo? Ela o encarou. Acho que o senhor está cansado de perder. A verdade o atingiu em cheio. Talvez, admitiu ele, mas não posso perder mais. Elisa sentiu o peso daquela frase. E eu? Perguntou. O que eu perco nisso? Ele deu um passo à frente. Se eu lhe pedir isso, começou. Você perderá a tranquilidade, a invisibilidade. Talvez a segurança, ela assentiu lentamente. E o senhor? Perderei o direito de fingir que não me importo. O silêncio que se seguiu foi carregado. O senhor não deveria se importar, disse ela quase num sussurro. Eu sei, respondeu ele. É por isso que isso é tão perigoso. Elisa sentiu o rosto aquecer. Eu não quero ser parte de uma mentira vazia, disse ela. Se eu fizer isso, terá que significar algo. Ele a encarou com intensidade. Para mim já significa. Ela engoliu em seco. Então diga, disse ela finalmente. Diga o que o senhor quer de mim. O barão demorou a responder. Caminhou alguns passos, como se buscasse coragem no próprio movimento. Quando parou diante dela, não havia mais desespero em seu olhar. Havia decisão. Ele abaixou a voz. Quero que finja ser minha esposa. O mundo pareceu suspender a respiração. Elisa sentiu o coração disparar, mas não recuou. Por quanto tempo? Perguntou. Até que parem de nos observar, respondeu ele. Até que eu esteja seguro. E depois? Ele hesitou. Depois, veremos. Ela fechou os olhos por um instante. As pessoas vão falar. Vão me julgar. Sempre julgam. E se eu não conseguir fingir? Perguntou ela. E se eu sentir mais do que deveria? Ele se aproximou apenas o suficiente para que ela sentisse sua presença. Então sentiremos juntos, disse ele. Elisa abriu os olhos, assustada. O senhor não pode me prometer isso. Não estou prometendo, respondeu ele. Estou confessando. O coração dela parecia prestes a romper. Eu não sou a mulher certa, disse ela numa última tentativa de resistência. Talvez não, respondeu ele, mas é a única que eu quero ao meu lado agora. Elisa respirou fundo. Se eu aceitar, disse ela, quero respeito, verdade e o direito de ir embora quando tudo isso acabar. Ele assentiu. Você terá tudo isso. Ela o encarou por longos segundos. Então, disse ela finalmente, eu aceito. A palavra ecoou entre eles com força inesperada. O barão fechou os olhos por um breve instante, como se aquela resposta tivesse tirado um peso enorme de seus ombros. Obrigado, disse ele com sinceridade. Não me agradeça ainda, respondeu ela. Ainda não sabemos o preço. Ele sustentou o olhar dela. Eu sei. Naquele instante, ambos entenderam. A farsa começara oficialmente. Mas o que nenhum dos dois ousou dizer em voz alta era que o maior perigo não estava nos outros. Estava no que começava a nascer entre eles, e esse sentimento não obedecia a acordos. A notícia não foi anunciada, espalhou-se. Como quase tudo naquela casa e naquela cidade, a informação correu de boca em boca, deslizando pelos corredores, atravessando portas entreabertas, ganhando formas diferentes conforme mudava de dono. Quando o sol ainda nem havia alcançado o topo das janelas, já se sussurrava que o barão não estava mais sozinho. Elisa sentiu isso antes mesmo de ouvir.
Ao atravessar o corredor principal naquela manhã, percebeu que os passos dos criados diminuíam quando ela passava. Olhares se erguiam rápido demais. Alguns curiosos, outros desconfiados. Havia também os que baixavam a cabeça com respeito antecipado, o que a deixava ainda mais desconfortável. Ela ainda não era esposa de ninguém, mas já não era apenas Elisa. No quarto que agora lhe haviam destinado, maior, mais claro, silencioso demais, ela se olhou no espelho por longos minutos. O vestido simples havia sido trocado por outro um pouco melhor ajustado, sem exageros. Nada que gritasse status, mas o suficiente para indicar mudança. Ela passou os dedos pelo tecido com cuidado, como se não tivesse certeza se aquilo lhe pertencia. "É só um papel", murmurou para si mesma, mas o reflexo não pareceu convencido. O barão a aguardava na sala menor, aquela usada para encontros reservados. Quando ela entrou, ele se levantou de imediato, um gesto automático, respeitoso, que a pegou de surpresa. "Não precisava", começou ela. "Preciso me acostumar", respondeu ele com um meio sorriso contido. "Se vamos fingir, precisamos fingir direito." Ela assentiu, sentando-se com cuidado. "A casa já sabe", disse ela. "A casa sempre sabe primeiro", respondeu ele. "A cidade vem depois." Elisa respirou fundo. "E como faremos isso?", perguntou. "Não existe manual para fingir ser esposa de alguém. Existe observação", disse ele, "e silêncio quando necessário." Ela quase sorriu. "Disso eu entendo." Ele a observou por um instante mais longo do que deveria. "Há algo que preciso lhe dizer antes que saiamos juntos", continuou ele. "Não será fácil. As pessoas vão testar, provocar, esperar que você fale." "E o senhor?", perguntou ela. "Também será testado?" "Todos os dias", respondeu ele. "Mas hoje, mais do que nunca." Ele estendeu o braço, não tocando nela ainda. "Se não se sentir pronta, podemos adiar." Elisa olhou para a mão dele, forte, firme, um convite silencioso. "Não", disse ela, levantando-se. "Se vamos fazer isso, que seja agora." Ele assentiu. Quando saíram juntos para o pátio interno, o ar pareceu mudar. Não houve palavras, não houve anúncio. Apenas os dois caminhando lado a lado, próximos o suficiente para que qualquer um entendesse. Elisa sentia o coração bater alto demais. Cada passo era um lembrete de que não havia mais retorno simples. "Respire", murmurou o barão, quase sem mover os lábios. "Eles observam mais quando percebem tensão." "É fácil dizer", respondeu ela, com a mesma discrição. Ele aproximou um pouco mais o braço do dela. "Confie em mim." Ela hesitou por um segundo. E então passou a mão pelo braço dele, apoiando-se de leve. O gesto foi simples e devastador. Alguns criados desviaram o olhar imediatamente. Outros não disfarçaram o choque. Um ou dois sorriram como se aquilo confirmasse algo que já esperavam há tempos. "Está tudo bem", sussurrou ele. "Está?", perguntou ela. "Está", respondeu ele. "Porque agora eles veem o que precisam ver." Mais tarde, ao saírem para a pequena caminhada pela rua próxima à propriedade, curta, calculada, Elisa percebeu que o mundo fora dos muros era ainda mais atento. Janelas se abriam. Pessoas paravam por tempo demais. Sussurros surgiam e desapareciam. Ela sentiu a mão dele tocar a sua. Não com força, não como posse, como cuidado. O gesto foi instintivo, e quando percebeu o que fizera, ele não a soltou de imediato. "Se isso a incomodar", começou ele. "Não incomoda", interrompeu ela, surpresa com a própria sinceridade. Eles caminharam assim por mais alguns passos, em silêncio. "Elisa", disse ele baixo, "se em algum momento quiser parar, basta me dizer." Ela assentiu. "E se o senhor quiser?", perguntou. Ele a olhou de lado. A resposta simples fez algo se mover dentro dela.
Quando retornaram à casa, já não eram apenas observados, eram comentados. E isso, de algum modo, era exatamente o que ele precisava. Mas, ao entrarem novamente no interior silencioso da propriedade, Elisa sentiu o peso da solidão retornar. Agora começa a parte difícil, disse ela. Qual? Perguntou ele. Fingir quando ninguém está olhando. Ele parou no meio do corredor. Aqui, disse ele, não precisamos fingir nada. Ela o encarou. Não? Não, respondeu ele. Aqui somos apenas dois tentando entender o que acabaram de fazer. O silêncio entre eles era diferente agora. Menos tenso, mais carregado. Eu não sei como agir, confessou ela. Não sei qual é o meu lugar. Ele se aproximou um pouco mais. Fique onde se sentir segura, disse ele. O resto, nós descobrimos juntos. Elisa sentiu o peito apertar. Isso não era para acontecer assim, murmurou. Não, concordou ele. Mas está acontecendo. Eles ficaram ali por alguns segundos, próximos demais para serem apenas parte de um acordo, distantes demais para serem algo mais. Amanhã, disse ele por fim, jantaremos juntos diante de mais pessoas. Elisa assentiu. E hoje à noite? Ele hesitou. Hoje à noite, começou. Cada um dorme em seu quarto. Ela respirou aliviada, mas sentiu algo estranho com isso. Um vazio breve. É o mais prudente, completou ele. Sim, concordou ela. Prudente. Quando se afastaram, Elisa caminhou lentamente até o quarto novo. Sentou-se na cama e levou a mão ao peito, sentindo o coração ainda acelerado. A farsa havia começado, mas o que a assustava não era o olhar dos outros. Era o cuidado dele quando ninguém mais via. Porque aquilo não parecia fingimento. E Elisa percebeu tarde demais que talvez o maior risco não fosse ser descoberta, mas se apaixonar antes que tudo acabasse. Elisa acordou antes do amanhecer, como se o corpo soubesse que o dia não seria comum. Por alguns segundos, permaneceu deitada, observando o teto claro do quarto que ainda não parecia seu. O silêncio era profundo, interrompido apenas pelo distante canto de um pássaro. Havia dormido pouco, mas não por inquietação. Dormira pouco porque pensara demais. Pensara no toque contido da mão dele, no cuidado exagerado, no modo como o olhar do barão demorava um segundo além do necessário e depois se afastava, como se ambos temessem o que aquele segundo poderia revelar. Levantou-se devagar e vestiu-se com simplicidade. Não queria adornos. Ainda não. Precisava lembrar a si mesma que aquilo tudo era um acordo, mesmo que o coração começasse a discordar. Quando saiu para o corredor, encontrou-o ali, parado diante da janela grande, observando o jardim. Bom dia, disse ela. Ele se virou imediatamente, como se estivesse esperando por aquela voz. Bom dia, respondeu, e sorriu. Era um sorriso pequeno, quase tímido. E isso a surpreendeu mais do que qualquer gesto grandioso. Dormiu bem? Perguntou ele. O suficiente, respondeu ela. E o senhor? O suficiente para não errar hoje, disse ele com leveza. Ela percebeu que ele se esforçava para parecer tranquilo e percebeu também o quanto aquilo custava. Vai ser um dia longo, disse ela. Vai, concordou ele. Por isso achei melhor começarmos com algo simples. Ele indicou o corredor. O desjejum juntos. Elisa sentiu o estômago revirar, mas assentiu. No salão menor, a mesa estava posta para dois. Nada exagerado, nada formal demais. Ainda assim, o simples fato de se sentarem frente a frente fazia tudo parecer real demais. Se alguém entrar... começou ela. Eles vão ver o que precisam ver, respondeu ele. 2 pessoas à mesa. Ela sorriu de leve. É curioso como o mundo se satisfaz com tão pouco. O mundo gosta de símbolos, disse ele, não de verdades. Durante a refeição falaram pouco, não por falta de assunto, mas porque ambos estavam atentos demais aos pequenos gestos. A forma como ele empurrava a xícara para mais perto dela, a maneira como ela lhe oferecia o pão sem pensar. Coisas simples, cotidianas, perigosas,
Quando terminaram, o barão se levantou e ofereceu o braço. "Temos visitas hoje", disse ele. Elisa sentiu o coração acelerar. "Visitas? Algumas pessoas influentes", respondeu. "Nada oficial, mas suficientes para observar." Ela respirou fundo. "Então hoje é o teste." "Um dos muitos", corrigiu ele. No salão principal, os convidados começaram a chegar aos poucos. Elisa manteve-se ao lado dele, atenta, serena. Sorriu quando precisava. Silenciou quando convinha. Observou. E percebeu algo que não esperava. Ele observava de volta. Não como barão avaliando o ambiente, mas como homem atento a cada reação dela, a cada desconforto mínimo, a cada sorriso contido. Quando um dos visitantes se aproximou demais, o barão moveu-se quase imperceptivelmente, colocando-se entre Elisa e o olhar curioso. "Está tudo bem", murmurou ele, apenas para ela. "Eu sei", respondeu, surpresa por realmente saber. Em determinado momento, uma mulher elegante aproximou-se, o olhar curioso demais. "Não sabia que o senhor pretendia se casar novamente", disse em tom leve demais. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado. Elisa sentiu a respiração prender. Antes que pudesse pensar, o barão respondeu. "Nem eu", disse ele com naturalidade. "A vida tem dessas surpresas." E então fez algo inesperado. Pousou a mão sobre a dela. O gesto foi simples, discreto, mas definitivo. A mulher sorriu, satisfeita com a resposta que não fora dita. Quando ela se afastou, Elisa olhou para ele surpresa. "O senhor não precisava..." "Precisava", respondeu ele. "Eles observam detalhes." "E agora?" "Agora acreditam", disse ele. Mas Elisa sabia que não era só isso. O toque dele demorou mais do que deveria a se desfazer. Quando os convidados finalmente se foram, a casa voltou ao silêncio. Um silêncio diferente, menos tenso, mais íntimo. Elisa caminhava pelo corredor quando percebeu que ele vinha logo atrás. "Hoje você foi extraordinária", disse ele parando a alguns passos. "Eu só fiz o que combinamos." "Não", respondeu ele. "Você fez mais." Ela virou-se. "E isso é um problema?" Ele hesitou. "É um risco." "Então pare de olhar para mim assim", disse ela com suavidade, mas firmeza. Ele deu um meio sorriso triste. "Estou tentando." O silêncio entre eles se estendeu. "Isso não pode continuar assim", disse ela por fim. "Como?" perguntou ele. "Do jeito que está", respondeu ela. "Fingimos para o mundo e esquecemos de fingir quando estamos sozinhos." Ele se aproximou um pouco mais. "Talvez porque aqui", disse ele, "eu não queira fingir." O coração de Elisa disparou. "Isso não estava no acordo", murmurou. "Eu sei." Eles ficaram próximos demais, o suficiente para que qualquer passo a mais mudasse tudo. Elisa respirou fundo e deu um passo para trás. "Precisamos de limites", disse ela. Ele assentiu com esforço. "Sim, limites claros." "Sim. Porque se continuarmos assim..." Ela hesitou. "Vai doer." Ele sustentou o olhar dela. A confissão pairou no ar. Elisa virou-se lentamente. "Boa noite", disse ela, antes que perdesse a coragem. "Boa noite", respondeu ele. Ela seguiu pelo corredor sem olhar para trás. Mas ao fechar a porta do quarto, encostou-se nela, sentindo o coração bater forte demais. Do outro lado da casa, o barão permaneceu parado, encarando o vazio. Ambos sabiam. O mundo já acreditava na farsa. Agora, eles precisavam convencer a si mesmos de que aquilo ainda era apenas fingimento. E essa era a parte mais difícil de todas. Elisa passou o dia inteiro evitando ficar sozinha com ele. Não por medo, mas por consciência. Sabia que algo havia mudado na noite anterior. Não fora dito em palavras, mas estava ali, presente em cada gesto não feito, em cada frase interrompida. Quando os sentimentos começam a pedir espaço, o silêncio deixa de ser seguro. Ela ocupou-se com tarefas simples, repetitivas.
Organizou papéis que não precisavam ser organizados. Caminhou pelo jardim mais vezes do que o necessário. Conversou com criados apenas para não pensar. Mas o pensamento sempre voltava ao modo como ele a olhara, a maneira como a mão dele encontrara a sua, e ficara. O barão, por sua vez, parecia igualmente inquieto. Observava-a à distância, como quem tenta se convencer de que ainda tem controle. Mas cada vez que Elisa se afastava, sentia uma perda estranha, quase física. Ele não estava acostumado àquela sensação. Poder, títulos, decisões difíceis, tudo isso sempre lhe fora familiar. Aquela necessidade silenciosa, não. No fim da tarde, a chuva voltou. O céu escureceu rápido demais e o vento trouxe consigo o cheiro de terra molhada. Elisa estava na galeria lateral quando ouviu passos atrás de si. "Vai chover forte", disse ele. Ela se virou. "Parece que sim." O silêncio se instalou entre eles, denso demais para ser casual. "Eu pensei no que você disse ontem", falou ele por fim. Elisa sentiu o coração acelerar. "Sobre limites? Sobre não fingir quando estamos sozinhos." Ela assentiu, esperando. "Você está certa", continuou ele. "Isso está indo longe demais." Ela respirou aliviada e estranhamente decepcionada. "Então precisamos de distância", completou ele. "Pelo menos aqui dentro." Ela concordou com um leve movimento de cabeça. "É o mais sensato." "Sim", respondeu ele, "sensato." Mas nenhum dos dois se moveu. A chuva começou a cair pesada, batendo contra as janelas com força. Um trovão distante fez Elisa se sobressaltar levemente. Instintivamente, ele estendeu a mão e parou no meio do gesto. Ela percebeu. "Está tudo bem", disse ela baixinho. Ele abaixou a mão. "Desculpe." "Não se desculpe por sentir", respondeu ela, antes de conseguir se conter. O olhar dele encontrou o dela, com intensidade súbita. "Isso é exatamente o problema", disse ele. "Eu não deveria." "Nem eu." A chuva aumentou, como se o mundo lá fora tentasse abafar o que estava acontecendo ali dentro. "Elisa", ele começou, a voz mais baixa. "Se isso continuar, alguém vai se machucar." "Eu sei", disse ela, "mas fingir que não sentimos também machuca." Ele se aproximou um passo. "Você confia em mim?" Ela hesitou apenas um segundo. "Confio." "Então confie que eu estou tentando fazer o certo." Ela assentiu. Mas o coração não acompanhou a razão. Naquela noite, jantaram separados. Foi a decisão mais difícil que tomaram desde o início da farsa, e ainda assim, necessária. Elisa permaneceu em seu quarto, olhando a chuva cair pela janela. O barão, no salão, mal tocou na comida. Mais tarde, quando a casa já dormia, Elisa ouviu passos no corredor. O som parou diante de sua porta. Ela prendeu a respiração. Do outro lado, ele também hesitou. Sabia que não deveria estar ali. Sabia que um passo a mais poderia destruir tudo o que ainda tentavam manter de pé. Mas às vezes o corpo decide antes da razão. Ele bateu levemente. Elisa abriu a porta. Nenhum dos dois falou de imediato. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela por fim. "Não", respondeu ele. "E é isso que me assusta." Ela entendeu. "Entre", disse ela, dando passagem. Ele entrou, mantendo distância. O quarto estava iluminado apenas por uma vela. O silêncio ali era diferente, mais íntimo. "Eu tentei ficar longe", disse ele. "Eu percebi", respondeu ela. "Mas achei injusto", continuou. "Fingir frieza com você quando tudo em mim faz o contrário." O coração de Elisa batia forte demais. "Isso não estava nos planos", disse ela. "Nenhum dos meus planos inclui você", respondeu ele. "E ainda assim, aqui está." Ela se aproximou devagar. "Se cruzarmos essa linha", disse ela, "não haverá como voltar." "Eu sei. E o mundo não perdoa erros como esse." "O mundo nunca se importou comigo", respondeu ele. "Só com o que eu represento." Elisa ergueu a mão, tocando de leve o peito dele. "Eu me importo", disse, quase num sussurro. O toque foi leve.
delicado, mas suficiente para quebrar o último fio de controle. Ele segurou a mão dela com cuidado, como se temesse machucá-la. Se eu continuar, disse ele, não saberei parar. Então não pare, respondeu ela sem pensar. O beijo não aconteceu, não ainda. Ele aproximou a testa da dela, respirando o mesmo ar, tão próximos que qualquer movimento mínimo mudaria tudo. Este é o toque que não devia existir, murmurou ele. Mas existe, respondeu ela. Eles ficaram assim por longos segundos, presos naquele instante frágil, intenso. Então, Elisa afastou-se devagar. Não hoje, disse ela com a voz trêmula. Se for acontecer, que não seja na sombra de uma mentira. Ele fechou os olhos. Você é mais forte do que imagina. Não, respondeu ela. Só estou tentando não me perder. Ele soltou a mão dela lentamente. Boa noite, Elisa. Boa noite. Quando a porta se fechou, Elisa encostou-se nela, sentindo o corpo inteiro tremer. Do outro lado do corredor, o barão parou por um momento, respirando fundo. Ambos sabiam. O toque não devia existir. Mas agora que existira, seria impossível esquecê-lo. E o amor, silencioso e perigoso, já não pedia permissão. Elisa acordou com o coração cansado. Não era cansaço do corpo, era daquilo que se sente quando se passa a noite lutando contra pensamentos que insistem em voltar. O toque dele ainda estava em sua pele, mesmo que tivesse sido breve. Às vezes, o que não acontece marca mais fundo do que aquilo que se concretiza. Ela levantou-se cedo, como sempre fazia quando precisava pensar. Vestiu-se com simplicidade, prendendo o cabelo de forma prática, quase como um lembrete de quem fora antes de tudo aquilo começar. Antes da farsa, antes do amor. Ao sair para o corredor, ouviu vozes abafadas vindas da sala principal. Parou, reconheceu o tom. Não eram criados. Eram visitantes. O estômago se contraiu. Ela se afastou silenciosamente, descendo pela escada lateral até a galeria que dava para o jardim. Precisava de ar. Precisava fingir normalidade antes mesmo de ser vista. O barão estava com eles. 2 homens bem vestidos conversavam com ele em tom cordial demais para ser inocente. Elisa os observou de longe, escondida parcialmente pelas colunas. Não precisava ouvir as palavras para entender o clima. Havia ali curiosidade, avaliação, expectativa. Então é verdade, dizia um deles, sorrindo demais. O senhor voltou a sorrir. O barão respondeu algo que ela não conseguiu ouvir. Mas o gesto foi claro. Postura firme, controle absoluto. O homem continuou. A cidade anda aliviada, aliviada. Elisa sentiu a palavra como um peso no peito. Quando o encontro terminou e os visitantes se afastaram, o barão permaneceu parado por alguns segundos, como se precisasse reunir forças antes de se mover. Então virou-se e a viu. Está aí há muito tempo? Perguntou ele. O suficiente, respondeu ela, aproximando-se. Ele percebeu o olhar dela. Eles estão desconfiados, disse ele, antes que ela perguntasse. De mim? De nós, respondeu. E isso significa que está funcionando e piorando ao mesmo tempo. Ela cruzou os braços. Funcionando para quem? Ele não respondeu de imediato. Para a cidade, completou ela com amargura. Não para nós. Ele suspirou. Eu nunca quis que isso a machucasse. Mas está machucando, respondeu ela sem acusação. Apenas verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elisa, começou ele, aproximando-se. Se quiser ir embora, eu entendo. Ela o encarou. Ainda não percebeu, disse ela, com tristeza contida. Já fui longe demais para simplesmente ir embora. Ele sentiu o impacto daquelas palavras. Isso não deveria ter acontecido assim, disse ele. O amor nunca pergunta se pode, respondeu ela. Ele só acontece. A palavra ficou suspensa entre eles. Amor, nenhum dos dois a negara mais. As pessoas estão começando a olhar diferente, continuou ela. Não como curiosidade, mas como ameaça. Ele assentiu. Estão esperando um erro ou uma confirmação.
completou ela. Ele se aproximou mais um passo. E você? Perguntou. O que está esperando? Ela demorou a responder. Estou esperando o momento em que fingir vai doer mais do que assumir, disse ela por fim. O barão fechou os olhos por um instante. Se assumirmos, começou ele, não haverá volta. Eu sei. Você perderia tudo o que tem. E o senhor? Ele a encarou. Eu perderia o controle. Ela sorriu triste. Talvez seja isso que o assuste tanto. Ele não negou. Naquele dia, Elisa sentiu o peso do segredo em cada passo, nos olhares prolongados dos criados, nas conversas interrompidas, nos sorrisos curiosos que não se davam mais ao trabalho de disfarçar. O amor deles já não era apenas deles. À noite, quando a casa finalmente se acalmou, eles se encontraram no jardim, longe de janelas e corredores. Se alguém nos vir, murmurou ela. Que veja, respondeu ele, cansado de fugir. Ela se aproximou. Não diga isso, pediu. Ainda não. Ele a encarou com intensidade. Estou cansado de mentir para todos, disse ele, e principalmente para você. Elisa sentiu os olhos se encherem. Eu nunca quis ser um segredo, disse ela. Nem eu quis amar assim, respondeu ele. O silêncio se alongou. Se isso continuar, disse ela, alguém vai nos obrigar a escolher. Então que seja nossa escolha, respondeu ele. Ela segurou a mão dele, dessa vez sem hesitar. Prometa que quando chegar a hora, pediu, não vai recuar. Ele apertou a mão dela com firmeza. Prometo. Mas no fundo, ambos sabiam. O mundo não costuma permitir finais fáceis para amores que nascem de mentiras. E o segredo, agora pesado demais, começava a doer. A carta chegou ao amanhecer. Não trazia selo oficial, nem assinatura. Ainda assim, o barão soube, no instante em que a segurou entre os dedos, que não se tratava de um simples aviso. O papel era grosso demais, o tom educado demais, o silêncio pesado demais. Ele não a abriu de imediato. Permaneceu sentado à escrivaninha por longos minutos, observando a luz fraca entrar pela janela. Havia aprendido, ao longo da vida, que algumas verdades mudam tudo no instante em que são lidas. E aquela, ele sentia no peito, era uma delas. Quando finalmente leu, o mundo pareceu encolher. Não havia ameaça explícita, não havia nomes, apenas uma exigência disfarçada de conselho. Certas uniões não sobrevivem à luz do dia. Pelo bem de todos, algumas escolhas precisam ser corrigidas enquanto ainda há tempo. O barão fechou os olhos. Eles sabiam. Talvez não tudo, mas o suficiente. Ele dobrou a carta com cuidado excessivo e a guardou no bolso interno do casaco. Precisava falar com Elisa. Precisava fazê-lo antes que a decisão fosse tomada por outros. Encontrou-a na capela pequena da propriedade, sentada no último banco, as mãos unidas no colo, o olhar perdido no altar vazio. Ela não rezava, apenas pensava. Eu sabia que viria, disse ela, sem se virar. Ele parou a alguns passos. Como? O silêncio da casa mudou, respondeu ela. Quando muda assim, algo ruim sempre vem junto. Ele sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância mínima, aquela que ainda permitia fingir que não estavam quebrados. Recebi uma carta, disse ele. Ela assentiu lentamente. Então chegou. Ele a olhou surpreso. Você já esperava? Desde ontem, respondeu ela. Quando percebi que já não se davam ao trabalho de disfarçar os olhares. Ele respirou fundo. Eles querem que isso acabe. Elisa fechou os olhos por um instante. Querem que eu desapareça, corrigiu. O barão sentiu a frase como um golpe seco. Não, disse ele com firmeza, não permitirei isso. Ela virou-se para encará-lo. Permitir ou não já não é mais apenas sua escolha. O silêncio entre eles era denso, quase sufocante. Elisa, começou ele, a voz baixa, se continuarmos assim, vão me tirar tudo, a casa, o nome, o pouco de paz que ainda resta. E se pararmos? Perguntou ela. O que acontece comigo?
Ele não respondeu. E isso foi resposta suficiente. Eu sempre soube, disse ela com uma calma triste, que esse amor tinha prazo. Não, respondeu ele desesperado. Eu me recuso a aceitar isso. Aceitar não muda a verdade, disse ela, apenas a torna menos cruel. Ela se levantou devagar. Diga-me a verdade, pediu. Se eu não estivesse aqui, se eu fosse apenas mais uma lembrança, tudo isso acabaria? Ele fechou os olhos. Sim. A palavra caiu pesada demais. Elisa assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já sabia desde o início. Então esta é a escolha, não é? Disse ela. Eu ou tudo o que você construiu. Não deveria ser assim, disse ele, a voz falhando. Eu nunca quis colocá-la nessa posição. Mas colocou, respondeu ela sem acusação. E agora precisamos decidir quem vai sangrar menos. Ele segurou o braço dela com cuidado, como se temesse quebrá-la. Eu não sobrevivo sem você, disse ele. Elisa sentiu os olhos arderem. Você sobreviveu antes, respondeu ela. Vai sobreviver depois, não desse jeito. Ela pousou a mão sobre a dele. Amar alguém, disse ela com suavidade, às vezes é saber ir embora antes que destruam tudo. Ele balançou a cabeça negando. Eu poderia assumir, disse ele, enfrentar todos, perder tudo e me condenar junto, completou ela. Eu nunca teria paz, nunca seria aceita, sempre seria o erro que você escolheu. O barão sentiu o desespero apertar o peito. Eu não me importo com o que diriam. Mas eu me importo, respondeu ela. Com você. Com o que ainda pode ser. O silêncio voltou a se estender. Se eu ficar, disse Elisa, eles não vão parar. Vão nos pressionar até que um de nós ceda ou caia. Ele a encarou. E se você for? Então eles vencem, respondeu ela. Mas você vive. A frase doeu mais do que qualquer ameaça. Eu não quero vencer assim, murmurou ele. Às vezes, vencer é perder a pessoa certa, disse ela, para salvá-la de um mundo que não perdoa. Ela se afastou um passo. Não me faça odiá-lo, pediu ela. Deixe que eu vá por escolha. O barão sentiu o corpo inteiro tremer. Quando? Perguntou quase sem voz. Logo, respondeu ela. Antes que me tirem a força. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, finalmente quebrando todos os limites. Eu te amo, disse ele sem esconder mais nada. Elisa fechou os olhos, deixando que uma lágrima escapasse. Eu também, respondeu ela. E é por isso que isso dói tanto. Eles se abraçaram em silêncio, como se aquele fosse o último refúgio possível. Naquele instante, ambos souberam. A escolha estava feita, e não havia vitória nela, apenas amor e perda. Elisa partiu ao amanhecer. Não houve anúncio, não houve despedidas públicas, apenas uma carruagem simples, esperando além dos portões, enquanto a casa ainda dormia. O céu estava pálido, como se também se recusasse a acordar por completo. Ela caminhou lentamente pelo jardim pela última vez, tocando as folhas, respirando fundo, guardando em si cada detalhe. Não levava muito consigo, algumas roupas, um pequeno saco com moedas e algo invisível, mas pesado, que nunca deixaria para trás. Amor. O barão observava da janela do andar superior. Não tentou impedi-la. Sabia que, se descesse aquelas escadas, se dissesse mais uma palavra, não teria forças para deixá-la ir. E ainda assim, permitir que ficasse seria condená-la a uma vida de sombras, julgamentos e ataques silenciosos. Ele apertou a mão contra o peito quando a viu subir na carruagem. Quando os portões se fecharam atrás dela, algo dentro dele também se fechou. Mas não morreu. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. A cidade, satisfeita com o desaparecimento discreto de Elisa, voltou a respirar com alívio. Os olhares curiosos cessaram. As visitas diminuíram. A pressão invisível que pairava sobre a casa pareceu recuar. O barão retomou o controle, mas não a paz.
Ele caminhava pelos corredores como alguém que vive em um lugar que já não reconhece. O quarto dela permaneceu fechado. Ninguém entrava. Ninguém tocava, não por ordem explícita, mas por respeito tácito. À noite, ele se sentava sozinho à mesa onde haviam dividido refeições simples e percebia tarde demais que a solidão agora tinha outro nome: saudade. Meses se passaram. O tempo, como sempre, fez seu trabalho silencioso. As ameaças desapareceram por completo. Os rumores se transformaram em lembranças distantes. O barão voltou a ser visto como forte, íntegro, inabalável. Mas algo nele havia mudado. Ele passou a fazer coisas que antes nunca fazia. Visitava vilarejos menores, ouvia mais, julgava menos. Havia aprendido, com Elisa, que o poder sem humanidade é apenas vazio bem vestido. Em uma tarde de outono, recebeu uma carta. Não tinha selo oficial. Nem assinatura, apenas algumas linhas escritas à mão. Estou bem, mais forte do que achei que seria. Aprendi que partir não é o mesmo que desaparecer. Algumas coisas continuam vivas, mesmo à distância. O barão leu aquelas palavras mais de uma vez e chorou. Não de dor, de alívio. A partir daquele dia, algo nele se reacendeu. Não uma esperança ingênua, mas uma certeza tranquila. O amor que tiveram não fora em vão. 2 anos se passaram. Numa manhã clara, durante uma visita a uma pequena vila distante da cidade, o barão parou diante de uma escola simples, recém-inaugurada. Crianças riam no pátio. Havia vida ali. Uma mulher orientava os pequenos com firmeza e doçura. Ele reconheceu antes mesmo de vê-la por completo. Elisa. Ela estava diferente, mais confiante, mais inteira. O mesmo olhar, mas agora sem medo. Ela o viu também. O tempo pareceu parar entre um passo e outro. Nenhum dos dois correu. Nenhum dos dois falou. Quando finalmente ficaram frente a frente, o silêncio não foi doloroso. Foi confortável, familiar. Pensei que nunca mais o veria, disse ela com um sorriso contido. Eu soube que veria, respondeu ele. Algumas promessas não se desfazem. Ela respirou fundo. Eu precisava me encontrar antes de voltar a ser vista. E encontrou? Encontrei, respondeu ela. Descobri que não nasci para viver escondida, nem para ser salvada. Ele sorriu. Nunca quis salvá-la. Eu sei, disse ela. Por isso voltei. Caminharam juntos pela vila, conversando como duas pessoas que se conheciam profundamente, sem pressa, sem medo, sem fingimento. Não precisamos repetir o passado, disse ela, parando diante dele. Nem fingir nada. Não, respondeu ele. Desta vez, escolhemos. Ela estendeu a mão. Ele segurou. Não havia mais segredos, não havia mais farsa. O mundo, finalmente, teria que aceitar o que eles já sabiam desde o início. Que o amor verdadeiro pode até ser afastado, mas nunca destruído. E quando encontra o tempo certo, volta, não como desespero, mas como escolha. Obrigado por ficar até o fim. Se essa história falou com você, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está ouvindo. A gente se encontra na próxima história.